Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 João, capítulo 1, que diz assim: Felipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra a Natanael e diz: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se refere os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ó, que respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis aí um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A que Jesus lhe respondeu: Porque disse que te vi debaixo da figueira, me crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo que verás o céu aberto e aos anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, às vezes a gente, quando vai fazer alguma coisa para Jesus, a gente diz: Não, porque eu quis, porque eu fiz. Não foi Jesus, foi Deus que te chamou. Porque antes que você soubesse que você já existe, Deus já sabia quem você era, quem eu sou. E às vezes, outra, quando alguém nos conhece, desde pequeno, ouve falar mal da nossa pátria, da nossa terra, e aí alguém chega: Fulano, vi a fulana, nossa, tá bem, tá não sei o quê. O quê? Daquele lugar pode sair alguma coisa que presta? Menino, ali não tem nada que presta, não. Tu deve estar confundindo, tu tá... Não, tu tá bem. Tu tá bem. Tem certeza a gente tá falando da mesma pessoa? Tô, eu vi ele, eu vi ela. Tá uma benção. Não, não acredito não. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Olha o caso de Natanael. Natanael, quando André chama, né, fala assim: Eu vi, olha, está aqui aquele a quem Moisés escreveu. Aqui os profetas falou: Jesus, o filho de Jessé, de Nazaré. Mas de Nazaré pode sair alguma coisa que perto de Nazaré? Mas André, ele não ficou tentando se justificar, explicar, não, porque eu já andei com ele, eu já vi prodígios e maravilha, e ele faz e ele acontece. Ele não disse isso. Ele não tentou se justificar, explicar. Ele disse: vem ver. Quando alguém falar alguma coisa do fulano e da fulana para você, você diz: vem e vê. Porque vai ter gente falando de você, falando bem. Os que gostam falam bem, os que não gostam falam mal, mas vai falar. Porque quando Deus tira a pessoa do anonimato, para apresentar para o mundo, os que não gostam falam mal e os que gostam falam bem. Meu Deus, é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Nossa, quando eu cheguei lá eu entrei na igreja, ou então quando eu cheguei lá naquele culto, meu Deus do céu, o que eu senti naquele lugar, eu não senti mais em lugar nenhum.
E o que não sente, sabe aquele que não sente? É aquele que está dentro da igreja, está no culto, está só o corpo. Mas a alma, o pensamento dele e dela não está ali. E como é que vai sentir alguma coisa se está anestesiado por tanta preocupação? E Deus já falou: te pega o meu fardo que é leve e me dá o teu que é pesado. Não, mas acha que pode carregar o mundo todo nas costas e mais um pouco junto. E aí se quebra todinho na emenda, se vira uma chumbada derretida e não resolve nada. Porque acha que pode mais do que Deus. Enquanto a gente não colocar na nossa cabeça que o grande só tem um é Deus e ele pode resolver qualquer coisa para nós, desde que nós nos colocamos aos pés dele. Ficamos aos pés do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para ele. Mas enquanto você não entrega a tua vida para ele, enquanto você não entrega essa situação para ele, o problema é seu. Se vire com o teu problema. Não é tu que quer carregar? Então vai. Olha, eu já passei por muito isso. Sabe por quê? Como eu já falei, na minha vida não tem teoria, não. É direto, é na prática ali. Não tem teoria, não. Comigo com Deus não tem teoria, não. É ali, papo reto, é direto. E os pastores diziam: olha, irmã, Deus está dizendo, depende de mim, depende de mim. E eu dizia: mas como que eu vou depender de Deus? Isso no meu começo do processo aí da caminhada com Deus, né? Como que eu vou depender de uma pessoa que eu não conheço? Então, como é que você vai depender de Deus se você não conhece a Deus? Porque quando nós conhecemos uma pessoa, alguém, é, olha, o fulano disse que vai fazer isso pra você. Você é o quê? Se você conhece a pessoa, você vai duvidar? Não. Ah, falou? Ah, então vou descansar, porque eu conheço aquela pessoa. E se ela falou que vai fazer, ela faz. Ela ela pode nem comer, nem dormir, mas se ela falou que ela vai fazer, ela vai fazer. E assim é Deus. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, que ele colocou aquela sementinha, aquela certeza no nosso coração que ele vai fazer, a gente não duvida. Pode estar tudo o contrário, o vento tá jogando, voando, tudo, não importa, você fica ali no meio daquele vendaval, mais tranquilo, que a pessoa olha para você e diz: será que essa pessoa é normal? Não, essa daí é desequilibrada, é desequilibrada. Porque não pode, olha a situação e olha a calma que ele tá, olha a calma que ela tá. Por quê? Porque nós acreditamos, nós confiamos em Deus. E quem confia em Deus é assim. É assim. O Natanael, quando ele viu, quando Jesus disse que viu ele debaixo da figueira, ele já chamou de mestre e já o que Jesus falou para ele? Ah, só porque eu falei que eu te vi, tu me crês? Coisa maior tu vai ver. Porque tem gente que só. Ele disse, mas enquanto ele não fazia, eu não acredito, não. Ai, não, será? Porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse, não duvidaria. Ai, eu já vou descansar, eu já vou preparar o banquete, porque Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Vou preparar, vou alargar as minhas tendas, já vou comprar roupa nova para a festa, para eu usar no culto de ação de graça. É assim que eu faço. Tem gente que diz que eu sou maluca, porque eu sou desse jeito. Eu aprendi na minha caminhada com Deus, quando Deus coloca no meu coração que ele vai fazer, eu já começo a festejar, soltar foguete, dar glória a Deus e aleluia, ficar de joelho. Aí eu dou tanto glória a Deus que, meu Deus do céu, que dá cãibra no queixo, de tanto dar glória a Deus. E aí Deus disse: olha, depende de mim. Mas como que eu vou depender? Aí comecei a caminhada. Se ele disse que é para eu depender dele, como é que é depender da pessoa? É igual o bebezinho. O bebê não depende da mãe e do pai? Ele tá começando aquele processo ali andando, senta, cai de novo, aí o pai e a mãe pegam ele na mãozinha dele, põe ele de pé e ele começa a dar aquele passinho todo desajeitado até se equilibrar. Assim mesmo é a caminhada com Deus. É igualzinho um bebê. Mas você já não é bebê, você já tá na hora de comer, sabe o quê? É mocotó, é panelada, é feijoada, porque você não é mais bebê mais não? Você já passou dessa fase? Você já passou da fase de comer canjinha de galinha, pintinho da primeira pena, já passou. Você já tá no mocotó, é isso mesmo. Então para de ficar aí nessa moleza, nesse negócio aí. Para com isso, levanta, sacode a poeira e começa a marchar. Porque Deus tem coisas grandes para você. Mas você tem que parar dessa manha. E aí, quando nós dependemos de Deus de fato e de verdade,
Aí tem aquelas pedras de tropeço que passam no nosso caminho, que Deus coloca, Ele que coloca, para trabalhar no nosso caráter. Exatamente. Exatamente aquilo que você não gosta é aquilo que Ele vai plantar bem no teu caminho. Aí eu falo, Senhor, você não tá vendo esse negócio aí? Você não tá vendo? Ó, deixa eu dar só uma pisadinha aí no pé dele, no pé dela, com salto agulha. Ele disse, não. Mas como não, se eu não tá vendo que tá me provocando? Calma, tudo tem seu tempo. Mas quanto que vai ser esse tempo? Porque eu tô agoniada. Deixa eu fazer, que eu faço rápido, e ligeiro e avexado. Deus disse, não, calma. Tudo tem seu tempo. E quando nós esperamos, quando é que vai ser o tempo de Deus? É quando aquela situação que tudo te irrita, não te irritar mais. Entendeu? Tu não ficar mais nem tchum para aquela situação. Aquilo ali não vai te incomodar mais. Porque tu já prestou atenção que quando aquilo que nos incomoda é o que mais aparece na nossa frente? Aquilo que você tem medo é exatamente aquilo que é plantado na tua frente. Tu lembra de Jó? O que mais ele temeu foi o que sucedeu. E assim é conosco. Mas quando a gente tira o pensamento do temor e coloca em Deus, a gente tem a certeza que Deus está na frente, no controle de tudo. Sabe o que acontece? O negócio acontece. Acontece. Aí você vê Deus arrancando tudinho assim com as mãos, ó. Vai arrancando, vai tirando, tá no meio, sai do meio. Vai um para um lado, vai um para o outro e deixa o caminho livre para minha filha passar. Deixa o caminho livre para o meu filho passar, porque não fui eu, foi eu que chamei. Ele tá aqui, ela tá aqui porque fui eu que chamei. Ela não foi chamada pelo homem, ele não foi chamado pelo homem, foi chamado pelo próprio Deus. Ah, mas eu não acredito que daquela cidadinha, daquele interiorzinho lá onde o vento faz a curva, sai alguma coisa que presta. Problema seu se você não acredita. Vai ficar aí, é você que vai ficar com aqueles que ficou para trás. É, porque você não acredita. Não foi, a pessoa se ilude, sabe por quê? Porque ela pensa que o poder é nosso, a unção é da pessoa, e não é. Nós só somos o vaso. É, aquele objeto que ele usa. O poder, a honra, a glória, é tudo dele. E não existe nada que ele não possa fazer. Então não se mete com as coisas de Deus. Porque quando você duvida de uma coisa de Deus, você está dizendo, ele não pode fazer. Você está duvidando, não é da pessoa, você está indo contra Deus. E é por isso que você está com a cara toda ralada. É por isso que você está todo estrupiado desse jeito. Porque tu quer bater de frente com Deus. É igual um elefante bater de frente com um trem. É grande o elefante, mas não é maior que o trem. Não pesa nem um milímetro de um trem. E vai ficar o quê? Vai virar o quê? Vai virar o quê que tu vai virar? Tu vai virar um hambúrguer. É aquela carne de hambúrguer. Picadinho. Não se mete com as coisas de Deus, não. Porque tu vai virar paçoca. Não se mete. É Deus, então eu tô fora. Ai, mas o fulano, eu não quero nem saber. Tu quer falar mal das pessoas de Deus? Tu quer falar mal dos projetos de Deus? Fala tu sozinho, eu não me meto com esse negócio. Porque eu sei quem é Deus. E quando a pessoa se mete com as coisas dele, com o servo dele, tá se metendo é com o próprio Deus. Porque quem resolve a situação é ele. Porque quando a pessoa se põe nos pés do Senhor, Marta não queria se meter com Maria? Ai, Jesus, manda ela me ajudar. Manda, Jesus, manda. Jesus mandou? Não. Por que ele não mandou? Porque ela estava nos seus pés, ela estava ali aos seus pés. E quando nós estamos nos pés dele, nem um mosquito não nos perturba, não. Não, porque ele sai. Dá uma ordem, sai, não toca. Porque se tocar nele, se tocar nela, vai estar tocando em mim. Por quê? Porque ela me crê. Porque ele crê em mim. E coisas maiores eu vou fazer ele ver, o céu aberto. Tudo que você quiser eu vou fazer, porque o teu coração não está nos bens materiais. O teu coração, o teu pensamento está nas coisas lá do alto. E não é isso que ele fala? Se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentada. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós, ser humano, é que a gente pensa, não, esse daí tá só lá escrito, mas vai que eu não vá trabalhar, não, vai que eu não vá fazer, não, para ver se Jesus, se Deus vai me dar esse negócio aí.
Ele te dá os meios. Ele te dá saúde para você trabalhar e para você não se matar e você conquistar aquilo que você quer. E às vezes mesmo ele manda alguém lá para te dar. Ele pode fazer. Ele pode fazer você. Olha, talvez você dormiu que não tinha um centavo furado no bolso. Até o bolso tá furado. Mas amanhã tu vai levantar e vai ver tua conta. Tu vai falar, não acredito. Nem todo ano trabalhando dia e noite eu ganho essa quantidade que tá lá na minha conta. Deus pode fazer isso. Ele pode. Talvez você, o médico, disse assim, olha, eu sinto muito dizer para vocês, mas de hoje ela não passa. De hoje ele não passa. Essa enfermidade aí não tem jeito. Mas que foi que falou? Foi o médico, não foi? Foi. Então, Jesus disse é vida. E vida com qualidade. Lembra do profeta lá, que foi dar o recado lá, o Isaías foi lá dar o recado para Ezequiel, vai morrer, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Tu já imaginou? Não foi o médico, não. Essa palavra veio diretamente da boca de Deus, não foi? Foi. E aí? E o que aconteceu? Morreu no dia que era para morrer? Arruma a casa. E tem que arrumar a casa para morrer, é Jesus. Arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque tu vai morrer. Vai viver, mas não. Por que ele teve aquela ousadia de orar e dizer, lembra-te, Senhor, lembra-te, por acaso Deus esquece de alguma coisa? Mas era a oração dele. Que eu andei com interesse de coração diante de ti, com fidelidade. E virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. O que Deus falou? Volta, Isaías, volta e diz para ele, acrescentarei 15 anos mais de vida e darei a vitória contra os seus inimigos. O que tu quer mais? Talvez tu já tá com 100, mais 15. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Vai viver que vai cansar, tô cansada. Já quero fazer a viagem. Eu não quero não, isso aqui não quero não. Eu tô falando, mas não é eu que quero não. Então, já quero ir. Não, Senhor, eu não. Eu quero viver 250 anos com essa cara, com esse corpinho, desse jeito, fazendo a obra do Senhor. Mas talvez a pessoa cansou de viver. Já estou cansada. Tem gente que cansa. A minha sogra, ela fez 99. Acho que é 99. Ela disse, eu tô cansada. Não, tô cansada. Não quero mais. Minha Francisca, eu tô cansada. Eu falei, o anjo já tá aqui. Mas é só na hora de Deus. Não dá para me aplicar injeção? É, que aqui na Bélgica aplica injeção. Aqui aplica a injeção. Se você tá cansado de viver, você fala, eu quero a injeção. Aí só que você tem que assinar um termo. Aí ele vai te aplicar a injeção. Na mesma hora tu senta o cabelo. O cabelo fica tudo assentadinho assim, sabe? Tu já faz a viagem. Agora para onde tu vai, eu não sei. Também não sei. Não sei. Tu não me falou nada, né? Não sei, mas eles fazem isso aqui. Então a gente tem que pensar bem. Pensa bem antes de você, antes de você querer levar tudo no peito e dizer, desse lugar sai alguma coisa que presta? Será se daquele lugar sai uma presta? Porque foi Deus que chamou. E Deus, quando Deus chama, Deus capacita, Deus faz a lapidação. Podia até não prestar, mas Deus chamou, agora presta. Agora é bom, agora tá perfeito. Virou um santo porque Deus santificou. Deus santificou, então agora é bom. Podia até não prestar até ontem. Mas hoje se colocou. Por que tem tanta gente que, pastor, pastora, obreiro, missionário, se converte? Aí o fulano disse, mas eu vi ele ontem à noite, mês passado, lá naquela escuridão, lá naquele lugar. Eu vi, tava lá. Tava. Mas hoje ele entregou a vida para Jesus, Deus começou o plano de lapidação. Nova criatura. A Bíblia não fala? Nova criatura. Não, eu não acredito. Ai, mas eu não acredito. É impossível. Para Deus não tem negócio, não. Para Deus não tem impossível, não. Impossível é para mim e para você. Então, por que tem tanta gente desse jeito? Gente passando mal, gente que tinha uma saúde de ferro, mas está ali passando mal. Porque de tanto falar mal dos servos, das servas de Deus, porque tu tá falando mal é de Deus. Lembra de Miriam, que se levantou contra Moisés.
ficou leprosa. E quantos outros, muito aí já não desceu, abotoou o paletó de madeira, aí disse, foi praga, me amaldiçoou. Não, quando você se levanta contra uma serva de Deus, contra um servo de Deus, tu tá se levantando contra o próprio Deus. E quando você acredita, Deus te honra. Ah, não, tu vai ver coisas maiores que tu nem imaginou vai acontecer de bênção na tua vida. Por quê? Porque tu acredita em Deus, porque tu confia em Deus. E aí ele vai fazer que é porque tu confia para aquelas pessoas que estão ao teu redor, ao teu derredor, ver. Realmente Deus mudou a vida dela. Ela disse que ia mudar e mudou. Realmente Deus mudou a vida dele. Ele disse que Deus ia fazer e Deus fez. Ele acreditou e Deus realizou. Porque senão, como é que Deus vai, os milagres vão aparecer? É através de mim e de você. Quando nós cremos no poder de Deus, o negócio acontece. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não seja incrédulo. Não seja incrédulo. E também não fica discutindo, não. Quando a pessoa que você falar, ai, porque Deus faz milagre, prodígio, maravilha. Aonde que ele está fazendo isso? Tu fala, aonde clama por ele. Aonde você clamar por ele, ele faz. Verdade. Ele faz. Eu clamei por Deus, falei, clamei, Senhor, pelo sangue do Senhor, pelo meu esposo. Estava na UTI, entubado, em coma. Os médicos não tinham previsão quando ele ia sair de lá. Não. Quando é que ele vai sair? Sei não. Como que não sabe, doutora? Eu não sei, minha filha, porque ele fumou desde que ele nasceu o primeiro dente, se fosse de expressão. Né? Tá com o pulmão mais cheio de catarro. Então, se eu tirar ele do coma, o que vai acontecer? Ele vai tossir, fez aquela cirurgia ponte safena de peito aberto, vai se arrebentar todinho. Então tem que ficar aí. Sabe Deus quando ele vai sair daí. Agora tu imagina aquela canão, aquele tubo, aquele cano na boca. A gente vai pro dentista, a gente fica um pouquinho no dentista, a gente já fica agoniado, não fica? Eu só de ver o meu esposo daquele jeito ali, eu já comecei a passar mal. Falei, não, eu não quero que ele fique nesse negócio aí não, Senhor. Senhor, esse negócio aí é ruim demais. Eu vou pro dentista, eu já fico ruim. Fica ali uma horinha ali, eu já fico. Agora imagina, noite e dia com aquele cachimbão na boca, com aquele tubo na boca. Misericórdia. O que eu faço? O Espírito Santo disse, o que eu te ensinei a fazer? Eu disse orar. Então ora. Então ora. Eu botei a mão na testa dele. Botei a mão na testa, fechei o olho e orei. Mas nenhuma palavra saiu da minha boca, saiu do meu coração. Eu estava dentro de uma UTI, fechei o olho e disse, eu curo meu marido, tira ele daqui, que eu não quero ele nessa situação, não. Ah, meus amigos, minhas amigas, o negócio entrou lá, meu Deus do céu, parecia que estava dando choque no homem. O homem começou a se torcer para a direita, para a esquerda, se rebolar em cima da cama, aquele vai e vem. Eu falei, meu Deus do céu, saí correndo de dentro da UTI, pé para que eu te quero, correndo. Tinha uma companheira lá comigo. Volta aqui, tu vai em cana, tu sozinha, eu tô correndo. Tô correndo, porque, olha, aquilo ali é tudo monitorado. Qualquer coisa que sai do controle ali, a sala enche de médico. Vai dizer que a gente tava tentando matar o homem em vez de, né? Então, até que a gente vai explicar que focinho de porco não é tomada, nós já estamos lá no cilindró. E saí correndo. Aí depois fiquei bem longe, ela ficou lá. Aí depois fui voltando, ela, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu fui voltando devagarzinho, de pouquinho. Cheguei, aí o negócio, o aparelho começou a normalizar, sabe? O coração foi lá em cima o negócio, batimento cardíaco. Foi eu normalizando. Ela, não vai, não, é porque tu ora muito forte. Eu falei, eu não entendo esse negócio de oração muito forte, não. Eu orei normal, falei pra Deus tirar ele daí, mas não foi pra matar, foi pra viver. E aí, sabe o que Deus fez? Não tirou só ele, não. Tirou foi todos que estavam lá naquela ala da UTI. Foi todos que recebeu alta. É assim que ele faz. Mas para isso nós temos que crer. O Espírito Santo disse, o que eu te ensinei a fazer? Eu falei, orar. Então ora. Ora. E Deus vai responder a tua oração. Eu não sei o que tu vai pedir, mas isso não é meu problema. Pede, porque Deus vai te atender. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa, Senhor, e toda a sua descendência, se tiver alguma maldição hereditária, que ela venha ser curada, que venha ser quebrada toda
toda maldição hereditária que vem assolando essa família de geração por geração, parou. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Pai, o Senhor repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, os demônios que estavam assolando a finança do teu povo, Pai, levando o teu povo para pindaíba, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada espírito de miséria, espírito de pobreza, vai saindo da vida desta família, vai saindo dos projetos, no nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra, seja quebrada agora no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tua legião de anjos para tocar, Senhor, na vida daquela pessoa que tem depressão, que tem síndrome do pânico, que tem medo. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende o espírito de loucura, o espírito do medo, o espírito da depressão. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada toda enfermidade. Vai saindo agora da vida deste homem, da vida desta mulher, do corpo. Vai saindo agora da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus. Eu te expulso da vida deles. Pai, vai tocando na coluna, Senhor, tocando no fígado, tocando no coração, tocando na mente, nos olhos. Toca do alto da cabeça a planta dos pés para curar o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Pai, física ou espiritual. Envia essa legião de anjo também, Pai, para repreender aquele espírito do tranca-rua, da Maria Mulamba, do Zé Pilindro. No nome do Senhor Jesus, vai batendo de retirada. Remova, Senhor, toda pedra de tropeço do nosso caminho, todo embaraço, todo obstáculo, toda muralha de